Olá pessoal, eu sou Luciane Landim, repórter de O Tempo aqui em Brasília, cubro o Congresso Nacional e a gente recebe hoje no Café com Política o deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente começa já falando sobre eleições. Eleições já acontecem no ano que vem e há muita discussão sobre o cenário em Minas Gerais. O Republicanos tem, por exemplo, o nome do senador Cleitinho. A gente também tem pré-colocado aí na disputa o nome do vice-governador Matheus Simões. Qual deve ser o caminho do Republicanos? Talvez apoiar essa possível candidatura do Cleitinho ou um apoio a Matheus Simões? Como o partido deve caminhar? O Republicanos está adotando ainda uma medida cautelosa, uma posição cautelosa, até porque o senador Cleitinho vem se colocando como um possível candidato e é preciso darmos a ele o tempo necessário para ele definir sobre a sua candidatura. Então, na verdade, o Republicanos em Minas fica em compasso de espera, esperando um posicionamento oficial do senador Cleitinho, se ele efetivamente pretende disputar o governo de Minas ou não. E na segunda hipótese, aí sim, o Republicanos vai iniciar conversações com os candidatos, mas nesse momento estamos aí numa posição de cautela, aguardando a definição do próprio senador Cleitinho. Inclusive, também cautela em relação ao apoio ao vice-governador Matheus Simões, esperando essa decisão do senador Cleitinho? Tudo fica em compasso de espera enquanto o senador Cleitinho não apresenta uma posição definitiva, se é candidato ou se não será candidato. Mesma coisa também eu preciso perguntar com o Rodrigo Pacheco, que tem, o nome dele tem sido ventilado, a gente tem visto inclusive uma relação mais próxima com o governo Lula, a gente tem um pouco mais de cautela até para tratar sobre isso, sobre essa possível candidatura de Rodrigo Pacheco com alguma ligação com Republicanos, por essa ligação com o governo Lula? O senador Rodrigo Pacheco também se apresenta como um possível candidato, mas até onde sabemos ainda não houve uma definição efetiva da sua candidatura. Então, na verdade, o quadro em Minas, e não só os Republicanos, é um quadro ainda de espera, é um quadro por todos os partidos, aguardando as definições dos protagonistas. No caso específico do Republicano, tem a situação do senador Cleitinho. Tudo vai depender do Cleitinho ser ou não candidato. Mas em ele definindo que não deseja ser candidato, ainda estamos em compasso de espera, aguardando a confirmação dos protagonistas, dos candidatos. Ao que parece, o único candidato definido já colocado é o vice-governador, Matheus Simões. Os outros nomes estão todos sendo ventilados, mas não há ainda nenhuma definição, portanto o partido também não tem nem que quisesse, não tem nem para onde avançar, porque não há ainda candidaturas definidas. Deputado, eu repito a pergunta, mas agora a nível nacional. A gente tem uma situação, um cenário de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi com quem o Republicanos caminhou em 2022. Se essa situação não for revertida, o Republicanos tem um nome que é apontado até pelo ex-presidente como uma possível opção, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. O Republicano simpatiza com esse cenário de colocar Tarcísio na disputa, ou até mesmo é uma opção apoiar o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, se ela entrar para essa disputa também? Olha, são muitas conjunturas, Como você mesmo falou, são muitos sis. Não há ainda nada definido. De fato, os Republicanos têm o governador de São Paulo, o Tarcísio. O governador Tarcísio é um homem do Republicano. Se ele efetivamente definir pela sua candidatura, terá todo o apoio do Republicano. Mas também ele ainda não assumiu uma candidatura positivamente como presidente da República. Ao que parece, o meu sentimento é que o Republicano não marchará com a candidatura Lula. É o que me parece, é o que vem se desenhando. Mas então o Republicanos irá com quem? Uma situação semelhante à que está ocorrendo em Minas. Os protagonistas ainda não se definiram. Nós não temos certeza ainda de quem são os candidatos. Então, o Republicano, nesse tempo, vai manter diálogo, manter conversações, mas as definições só no ano que vem, bem próximo das convenções. Eu acredito que definições vão começar a acontecer no final do primeiro semestre do ano que vem. O senhor acredita que decisões da Justiça, ações penais que estão em andamento, como do suposto golpe, elas vão influenciar nessas decisões? Tudo isso vai influenciar. Por isso é que tem a velha frase atribuída lá ao Antônio Carlos, ex-governador de Minas, que política é como as nuvens. Cada hora que você olha para o céu estão de um jeito. E é isso mesmo, quer dizer, de hoje até as convenções, em julho do ano que vem,
tem muita coisa para acontecer, tem muitos fatos que poderão influenciar, seja na justiça, seja fatos políticos, acontecimentos. Então, assim, é um pouco prematuro, né, para cobrar dos partidos definições. Eu penso que hoje nenhum partido tem uma posição clara de quem é o seu candidato, até porque as candidaturas não estão definidas. Agora, a bancada de Minas Gerais. A gente teve recentemente a eleição do deputado Igor Timo como novo coordenador da bancada. Ele é do PSD, o mesmo partido do deputado Luiz Fernando Faria, que foi o antigo coordenador. Como que o senhor viu essa eleição do Igor Timo e o senhor não acha que prejudica um pouco o diálogo, não ter uma alternância de partido na coordenação da bancada? Não, a coordenação da bancada é uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa mais, não é uma coisa oficial, é mais oficiosa, vamos dizer, é um combinado, é um acordo, né? Não há uma previsão estatutária, não há uma previsão no regimento interno da Câmara havia essas bancadas. Essas bancadas é uma reunião, é um combinado entre os deputados, e ali vale muito mais o perfil pessoal, tirando completamente a posição partidária de quem seja o coordenador. O coordenador, na verdade, ele coordena e é uma pessoa que tem a confiança de todos. O deputado Igor Timo é uma pessoa muito querida por todos os deputados, portanto, não vejo nenhuma dificuldade. Ao contrário, acho que, na verdade, o que há é a mudança de nomes. O que ficou definido é que o mandato será de 1 ano só, possível de uma reeleição, mas o mandato é de 1 ano. É isso que ficou definido, até para que haja um rodízio, mas a questão partidária não interfere. Isso ficou definido, esse mandato de 1 ano para todos os futuros coordenadores, ou foi uma situação com o Igor Timo? Não, para todos. A partir de agora, na bancada mineira, vai ser de 1 ano. Mas possível de uma reeleição, mas tem que haver a reeleição, porque o mandato é de 1 ano. E escolha por voto na bancada? Escolha por voto secreto, como foi a escolha, né, do deputado Igor Timo. Havendo mais de um candidato, mais de um postulante, votação secreta. É a primeira vez que um regramento desse tipo é feito para a definição da coordenação da bancada, né? Porque é preciso que haja, assim, conceitos, que haja regras bem definidas, muito claras, né? Porque antes ficava tudo que era conversado, foi combinado assim, foi combinado assado, mas essa questão de bancadas é uma coisa que já tem 10 anos, né, e não tinha nada no papel. Então, a bancada atual, né, os deputados dessa legislatura, entenderam que era necessário estipular regras de maneira muito clara, e aí ficou definido que será um mandato de 1 ano, podendo ter uma reeleição e sempre eleição secreta. Deputado, Propag, a gente tem em Minas Gerais em uma situação bastante complicada financeiramente, fiscalmente, por essa situação da dívida que o Estado tem com a União. A gente teve também recentemente uma sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais e os vetos relacionados ao Propag foram adiados para uma próxima sessão, que ainda não foi convocada. Como que o senhor avaliou esse adiamento e a derrubada dos vetos do Propag? Essa derrubada, ela é necessária? Há poucas semanas atrás, o governador Zema veio com a sua equipe, né, na área fazendária, explicando a necessidade de derrubar alguns vetos ali do Propag. E, de fato, eu hoje estou convencido de que esses vetos que foram apontados, eles trazem muita diferença para Minas Gerais, e nós vamos lutar para derrubá-los. Era para ter sido votado na semana passada, mas como não houve acordo com o governo, foi retirado de pauta esses vetos do Propag. Isso é um pouco preocupante porque há um prazo estipulado para que os estados possam aderir ao Propag. Então esses vetos precisam ser votados antes desse prazo. E não há definição ainda da votação desses vetos. Mas esses vetos são realmente necessários, né? Nós estudamos ali as planilhas, os cálculos todos. Se não derrubarmos os vetos, a situação para Minas fica muito difícil. Não só para Minas, mas para todos os estados que pretendem aderir ao Propag. E como que o senhor tem visto também as negociações do governador Romeu Zema sobre os ativos que ele pretende colocar à disposição da União para abater um pouco aí dessa dívida que Minas tem com a União? Ele está fazendo uma relação de ativos que o Estado tem e é preciso fazer uma valoração, a União tem que fazer também essa avaliação,
É uma proposta que ele está trazendo, mas também é preciso que o governo federal aceite. Isso tudo faz parte aí das negociações que estão em andamento, e são naturais, elas precisam caminhar. Deputado, puxando agora aqui para a Câmara dos Deputados, a gente está encerrando o primeiro semestre de comando de Hugo Mota, deputado do Republicanos da Paraíba, do seu partido, como está assumindo, né, assumiu o comando da Câmara pela primeira vez, e quando ele assumiu, a gente viu ali no início ele articulando reuniões de líderes toda quinta-feira de manhã para acertar uma pauta de votação, uma pauta inclusive que não seria surpresa para os deputados. Essas reuniões, elas têm acontecido, mas a gente tem visto basicamente pautas de consenso no plenário da Câmara. Algumas críticas, inclusive, apontam a ausência de debates de temas que tenham mais peso, projetos que tenham mais peso, que não foram incluídos na pauta de votações do plenário. Como que o senhor tem avaliado essa situação e a condução de Hugo Mota até aqui? Não, o Hugo Mota tem conduzido muito bem. Ele é uma figura muito sensata, muito pé no chão, muito cauteloso. Tem feito as reuniões de líderes, tem lançado com antecedência a pauta da semana, ninguém é pego de surpresa. Agora, o que tem havido, isso aconteceu várias vezes ao longo desse primeiro semestre, é acontecimentos externos, né, estranhos ao dia a dia da Câmara, que acabou travando um pouco o andamento dos projetos pautados. E aí não tem culpa, aí é culpa do calendário, são agentes externos que interferiram. Mas a presidência do Hugo Mota tem sido irretocável, né? Ele é um homem muito sereno, muito cauteloso e escuta as pessoas, escuta conselhos. Ele é uma figura muito interessante e tem feito uma ótima administração à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Foi o Hugo Mota, inclusive, que entrou na articulação sobre a questão do IOF, né? O decreto do governo Lula que aumentou o IOF. O Hugo Mota falou que a posição da Câmara era majoritária em derrubar esse decreto, então ele cobrou um pacote alternativo da equipe econômica. Esse pacote alternativo foi apresentado aos deputados, mas também não foi muito bem aceito. Como que o senhor viu essa condução desse processo? O senhor acredita que há clima para o governo conseguir manter esse decreto do IOF ou os deputados devem rejeitar mesmo que o pacote apresentado não foi suficiente? Não, o pacote apresentado não agradou à Câmara dos Deputados. Na verdade, o alerta que o presidente Hugo Mota fez, e que todos concordam, é que o governo verificou que está gastando mais do que arrecada, que vai chegar ao final do ano não vai conseguir atingir a meta, ou seja, ele vai gastar, a projeção é que ele gastará mais do que vai arrecadar. E aí, para completar, ele resolveu aumentar imposto. A Câmara não aceitou, o governo ficou de se retratar, de fazer um projeto novo, acabou mandando um projeto quase que idêntico e a Câmara não aceitou. O Hugo Mota já deu recado ao Palácio do Planalto e esse projeto como está não vai. A Câmara inclusive já votou a urgência do PDL. O PDL é o projeto de decreto legislativo que pode derrubar o decreto do IOF e o presidente Hugo Mota deu um recado claro para o governo que precisa rever esse posicionamento, porque simplesmente aumentar imposto não é a solução para o Brasil. A gente pode, então, entender que o governo só vai ter algum avanço, algum espaço mais aberto aqui dentro, só quando tratar mesmo de medidas estruturais, como a que o Hugo Mota tem cobrado? Com certeza, né? O governo tem que fazer o próprio dever de casa e não pode terceirizar o problema. Não estou conseguindo atingir a meta, então aumenta o imposto e a Câmara que aprove. A Câmara não vai fazer isso, né? O presidente Hugo Mota já falou de maneira muito clara que o governo precisa fazer a parte dele também. O governo precisa enxugar os seus gastos, rever os gastos que tem feito e que existem lacunas, existe espaço para o governo melhorar o seu orçamento e fazer gastos com mais qualidade e conseguir economizar para atingir o teto. Acho que aumentar imposto não é a solução. E é isso, esse é o pensamento unânime da Câmara dos Deputados. Reforma administrativa, tem espaço, tem caminho aberto para esse debate aqui na Câmara? Caminho aberto, sim. A reforma administrativa é necessária. Eu tenho certa dúvida se conseguimos votá-la antes das eleições, né? Porque a reforma administrativa é algo complexo, trata com carreiras, né? Trata com servidores, é necessária, acho que é preciso trabalharmos essa reforma. Eu tenho dúvidas se conseguimos votar esse ano, por exemplo.
Uma outra situação que está aqui na Câmara dos Deputados, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, é a perda do mandato da deputada Carla Zambelli. O senhor é suplente na CCJ, mas o senhor pode ter aí alguma possibilidade de voto, né? Provavelmente. Como que o senhor viu essa situação toda da deputada, depois de uma condenação, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal? A Constituição prevê a perda de mandato para parlamentar que tenha sido condenado, né, criminalmente e transitado em julgado. É o caso dela. É o plenário que vai definir. O plenário é livre, é soberano para definir se mantém o mandato dela ou não. Mas ela estando exilada, né, ela se exilou, foi para a Itália para não ser presa. Eu penso que é difícil a manutenção do mandato dela, uma vez que ela está ausente. Além de ter sido condenada, e aí não estou aqui entrando no mérito se a condenação foi justa ou não, o fato é que a condenação já existiu, já transitou em julgado, e ela se encontra exilada no momento. Então, o plenário vai decidir, né? O plenário é soberano e a votação é secreta, né? Então, vamos aguardar. O presidente Hugo Mota já declarou que vai colocar em votação, e aí vamos aguardar qual vai ser o resultado. O senhor assumiu nesse ano a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, o senhor tem um mandato aí de 1 ano, né, à frente do colegiado. Quais são as prioridades que o senhor tem tocado e pretende avançar até o final desse ano? Compete à Comissão de Desenvolvimento Econômico tratar questões como o IOF, né, toda a questão tributária relativo à indústria, né, a importação, taxas de importação, exportação, isso é uma das competências da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Mas ali existe um leque muito grande de problemas que precisam ser discutidos, né? O setor de energia é um setor que é crucial, né, que é uma espinha dorsal do desenvolvimento, e hoje o setor energético no Brasil está cheio de complicações, cheio de nós que precisam ser desatados. Precisamos desatar, né, outros nós também que impossibilitam a indústria nacional a crescer, a destravar. Enfim, debates ali não faltam. E vamos fazer a nossa parte, vamos discutir e procurar colaborar, né, e ajudar no que for necessário para que o Brasil consiga realmente romper, desenvolver, crescer, que é o que todos desejamos. A questão das isenções tributárias também passam pela comissão, Passa, né? Pela nossa comissão também, e é um debate terrível, porque há setores que precisam, né, de apoio, de isenção, há outros setores que recebem isenção talvez sem necessidade, e há também a questão da isenção para importação, que muitas vezes prejudica a fabricação nacional, e existem equipamentos que hoje têm isenção e que prejudicam a indústria nacional e não deveriam ter essas isenções. Então isso tudo são debates que são travados lá na comissão e que nós precisamos destravar nessa pauta também para que o Brasil possa desenvolver. Deputado, voltando agora para um assunto partidário, o MDB e o Republicanos têm tido conversas sobre uma possível federação. Essas conversas estão avançadas? Essa federação deve sair do papel? Estão em conversas, namoro ou amizade, né? Há um debate, há uma convergência no sentido da necessidade. As conversações estão acontecendo devagar, né? Temos prazo, não temos pressa, não tem que ser amanhã essa definição, mas há sim uma sintonia desses dois partidos, existe grande chance dessa federação acontecer, mas não há nenhuma definição, nada está batido no martelo por enquanto. Mas se sair decisão, sai para as eleições do ano que vem, né? Sim, as conversações são no sentido, se houver nessa federação, são para as próximas eleições. O PSDB pode entrar nessa articulação? Pode, e já manifestou interesse também em participar. São conversas, né? As conversas estão acontecendo e vamos torcer para que dê certo. Deputado, agora para a gente encerrar essa conversa, um tema que sempre está presente quando a corda aperta aqui no Congresso Nacional é a questão das emendas. Como que o senhor tem visto a condução dessas emendas pelo Palácio do Planalto, pela equipe de articulação política do governo aqui no Congresso Nacional? Quais são as principais queixas aqui da Câmara dos Deputados em relação a esse assunto com o governo? A Câmara, ela aprovou tardiamente o orçamento para esse ano.
né? O normal é sempre que no final do ano nós votamos o orçamento que vigora no ano seguinte. Especificamente nesse ano, isso não aconteceu. Nós só votamos o orçamento em março desse ano. O orçamento de 2025 só foi votado em março de 2025. Isso tudo fez com que atrasasse o andamento das chamadas emendas parlamentares. Mas, mesmo assim, a reclamação generalizada dos deputados é que o governo Planalto está atrasando, a burocracia interna do governo atrasou muito na liberação das emendas impositivas, que são aquelas que não tem que discutir, mas agora nas últimas semanas o governo começou devagarzinho a liberar essas emendas, ou seja, a entrar no fluxo natural. E essa que é a grande reclamação dos deputados, mas nas últimas semanas começou a haver já as liberações. A reclamação são essas, são as emendas, as que são impositivas, as que são previstas, as que não têm negociação, são emendas que o governo tem que pagar. Estavam atrasadas e agora o governo começou a pagá-las. A ministra Gleisi Hoffmann assumiu recentemente também há alguns meses esse trabalho de articulação política do governo com o Congresso. Ela virou ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Isso. Ela tem tido uma relação próxima com a Câmara? Como tem sido essa questão? Ela tem tido. A ministra Gleisi, depois que ela assumiu, ela procurou se aproximar dos líderes, do presidente Hugo Mota, e de fato ela tem assim, dialogado com a Câmara dos Deputados, com o Senado também, mas isso de fato fez, me parece, destravar um pouco esse imbróglio das emendas parlamentares, tanto que nas últimas semanas o governo começou a liberar essas emendas. Essas emendas, é importante que se diga, não são emendas dos deputados, são emendas dos municípios, na verdade. São recursos que os deputados apontaram no orçamento da União que vão para o município para construir uma ponte, para construir uma escola, para reformar um hospital. E à medida que o governo represa esses recursos, quem sofre é a população lá na ponta. Então essa que é o grande apelo que os deputados fazem, que o governo libere logo essas emendas parlamentares, porque isso afeta profundamente lá no município, lá na ponta. Mas, como te disse, nas últimas semanas o governo tem começado a fazer essas liberações. Deputado Lafayette Andrada, muito obrigada pela conversa aqui no Café com Política. Eu que agradeço, fico sempre muito honrado de poder conversar com vocês. Obrigada, a gente fica por aqui. Até a próxima entrevista.